Programa Fama e Destaque, sejam muito bem-vindos aqui na Rede TV. Olha só, gente, a minha entrevistada de hoje, ela é procuradora de justiça, com 33 anos de Ministério Público e também escritora do livro Crime e Latido, que é um sucesso. Seja muito bem-vinda aqui no programa, Cristiane Monerá. Cris, que honra receber você no programa. Nossa, Vivi, eu tô muito feliz. Nossa, a honra é toda minha. Muito obrigada. Hoje deu certo. Já quero agradecer a Márcia Dornelles por esta agenda maravilhosa. Cris, conta para o nosso público esse seu livro, Crime e Latido, que hoje já tem ajudado tantas pessoas, né? Inclusive na lei, né? Que ajuda, né? Os animais. Então, o nome Crime e Latido é Crime e Castigo de Dostoiévski, porque eu adoro uma literatura russa. O meu livro, ele devia ser só focado em personagens ligados à causa animal. Só que teve um capítulo que eu meio que me senti no limbo. Falei, não, eu vou mudar um pouquinho, se chama A Fila da Rainha do Deserto. Porque eu trabalhei anos em Jacarepaguá e na seara de proteção animal havia determinados públicos que eu ficava muito horrorizada, assim, quando eu sabia que aquilo não era verdade. Por exemplo, tinha uma senhorinha que tinha uma bacia esguia, uma cachorrinha. Aí ela falava, Aí ela falava, a Belinha, era o nome da bacia. A Belinha está aqui, a Belinha sobreviveu a uma enchente. Aí a Belinha, toda semana ela estava lá. A Belinha agora ingeriu 2 frascos de colírio, mas está muito bem. No final, a Belinha não se chamava Belinha. A mãe da Belinha não era a mãe da Belinha. Ela tinha furtado essa cachorra. Meu Deus! Ela fazia parte de uma quadrilha que atuava na Barra da Tijuca, onde eu moro, e no Rio de Janeiro, e depois ela foi progredindo. E no final, ela era uma acumuladora. Isso é muito difícil, Aí eu tive que meio que desviar uma atenção para um policial do BOPE que quase perdeu a vida e conhecia. Eu só lembrei de contar isso no livro porque ele conhecia a Belinha. E aí ele começou a falar, olha, a cachorra reconheceu, olha que coisa, Vivi. Aí ele ficava, a Belinha, a Olivia, mas quem seria a Olivia? Porque o nome da cachorra era Belinha, né? Enfim, mas o meu livro é difícil, porque tem muitas histórias tristes, mas também eu tentei contar de uma forma mais amena. Cris, este sucesso, tá? Hoje, você sendo responsabilidade coautora. Então, coautora e responsável já não é a mesma frase, né? Com a minha leitura já não é a mesma coisa, assim. Eu agradeço muito ao público de São Paulo, que me acolheu muito bem. Aumenta mais a responsabilidade para você? Aumentou muito, porque quando a gente escreve, isso torna a gente uma pessoa mais vulnerável. Embora as pessoas digam que não, mas é verdade. Quando você se silencia, você simplesmente deixa aquilo à margem. Quando você resolve desenvolver uma temática que não é muito favorável, por exemplo, a construção da proteção animal de um viés brasileiro. Gente, eu ressignifiquei muitos apelidos que eu tinha, era da sala do lado. Eu, como promotora de justiça, trabalhei na causa animal por mais de 10 anos, mas como procuradora de justiça eu tenho 7, mas como promotora, se somar tudo, dá mais de 33 anos, entendeu? Então, assim, é um período muito longo dedicado à proteção, principalmente à proteção animal. E isso para mim foi muito difícil, ter que ressignificar uns apelidos que... aquela que só fala de animalzinho, aquela maluca do uau. Tinha isso? Tinha. Tem até hoje? Então, eu procuro não saber, Vivi. Tem determinados apelidos que a gente não procura. Ou a gente ressignifica e segue além, ou a gente passa ao largo, ou a gente não olha para trás, ou a gente não vai sobreviver. Essa que é a verdade, a gente sabe disso, né? Cris, seu livro incomoda? Então, que pergunta difícil, né?
Eu acho que incomoda porque eu já ouvi mais críticas do que elogios, mas também ouvi tantos elogios que superaram as críticas. Porque gera mudança. A gente tenta olhar para trás. Por exemplo, uma samambaia no Brasil hoje, estou falando a verdade, tem um crime que diz danificar planta ornamental. Aí vem lá o parágrafo único. Se o crime for culposo, ou seja, se você, sem querer, violando o dever objetivo de cuidado, cair numa samambaia, olha só, você tem um crime que você não tem se for com relação a um animal. Aliás, você não tem que ter. Se você, violando o dever objetivo de cuidado, sem querer, você cair num animal, nossa, isso é uma bobagem. Então, mas com a samambaia, não é? Deveria ser Verdade, a mesma coisa. verdade. Então, acho que assim, as leis ambientais tem que ter uma revisão, tem que ser revista. As leis hoje, Cris, são respeitadas? Eu acho que tem lei demais. Eu acho que a maioria tem uma interpretação diversa. Eu acho que é muito difícil. Quando você olha um crime ornamental, que é esse de você cair numa planta. Gente, parece brincadeira, mas não é. Isso é crime. Ah, ela tá falando... Não, coloca crime, danificar planta ornamental. Claro que eu acho que o legislador pensou uma coisa maior. Ah, ele vai entrar, cortar todas as plantas da sua casa. Eu acho que pode ter pensado nisso. Mas quando isso sai do papel, você não tem mais como ter uma orientação. Depois deste sucesso, o seu posicionamento, a cobrança aumentou? Aumentou, mas é cada dia com a sua agonia, cada momento com o seu tormento. Eu acho que a gente vai cada dia ressignificando. Eu tenho uma doença grave, você mesmo? sabe, autoimune, já te contei. Sim. É verdade, você estava me contando até nos bastidores. Então, muito difícil, autoimune, a gente tem que ficar ressignificando todo dia. Não, agradecer ao universo, agradeço todos os dias, muito obrigada por estar aqui. Para mim, estar aqui com você já é uma honra. É uma honra. Nossa, saber da sua história. Exata. Não, para mim é uma honra estar com você. Por causa da minha história é melhor ainda, entendeu? Cris, hoje, esse reconhecimento despertou em você como escritora? Até por vir de 33 anos de Ministério Público? Então, eu gosto muito de viajar, você é italiana, eu gosto muito de viajar para Itália. Lá parece que eu sinto assim um conforto, um aconchego. Olha que eu sou portuguesa, né? Mas assim, isso me ajudou muito. Quando você escreve, às vezes você pensa, eu não penso em lançar um livro. Eu penso em desabafar. Até porque eu falo que meu livro não é um livro. Um desabafo. Meu livro é um desabafo, é uma catarse encadernada. É assim, quando você olha e fala, chega! Para mim não faz diferença. O fato de eu ter lançado um livro não faz diferença para mim se ele for lido ou se alguém leu. Não. Para mim já foi isso. Eu queria contar a minha história. E a minha história é aquilo. É minha. Eu gosto muito de viajar sozinha. Eu gosto muito da Itália. Quando eu ando e falo, meu Deus, não tem ninguém. Até eu acho que meu próximo livro vai chamar Ninguém em Lugar Nenhum. Porque na última viagem não tinha ninguém. Cris, as ideias, quando surge, é quando você está sozinha? Também sozinha, mas quando eu reencontro você, a Marcinha, que eu sento, eu olho para o lado, eu faço sempre questão de olhar, observar o universo. É olhar para um lado, por exemplo, olha agora, parece que elas estão aplaudindo, agindo, olha as plantas, não é? Olha a diferença que tem. Se eu estivesse conversando com você e não estivesse olhando para o universo, olha... É agradecer, né, Cris? Agradecer todos os dias agradecer. Cada dia é mais um dia, e muito obrigada. Cris, hoje, quando as pessoas leem o seu livro, o que representa isso para você? Eu não vou ficar falando... Consciência, indignação.
Eu acho que o livro, ele assim, ele teve uma fase muito boa. A minha comadre, Mônica Carvalho, disse para mim, isso não é um livro. Você vai ter que fazer uma propaganda. Eu não tinha nem ideia. Que, gente, eu trabalhei anos, né? Eu trabalho até hoje, né? Na justiça. Então, assim, para mim era fazer justiça. Quando você lança seu livro, quando você lança uma perspectiva, alguma coisa que é muito sua, você tem que ter, e você tem que ter, carregar uma responsabilidade. Mas quando você olha para o lado e você vê que surge efeito, que as pessoas falam, que me chamam, me contam a sua história, nossa, sua história é boa, sua história é maravilhosa, como a proteção animal, que era só isso que eu queria dividir. É como foi difícil trabalhar na proteção animal. Isso para mim tem um peso, inclusive isso que eu te agradeço muito, Vivi. Cris, você sente que essa causa, muitos artistas também abraçaram? Que no seu livro, né, nós acompanhamos também Léo Dias junto com você, dentre outros nomes também. Então, eu trabalhei muito tempo em Jacarepaguá, que tinha as maiores emissoras, né, a Rede Globo e a Record. Então, por exemplo, eu não assistia o Big Brother, porque para mim eu estava trabalhando. Sim. Teve um cidadão lá que falou, olha, eu arranquei os dentes daquele cachorro. Eu falei, amanhã meu dia vai ser horrível. Então, assim, eu tinha isso. E aí eu tinha que fazer eu tinha alguns casos que eram de relevância, assim, eram situações que eram que diziam respeito ao público como um todo. Eu trabalhava na Cidade de Deus, tinha muito tráfico, tinha muita coisa. Nós fizemos um Jungle Fight com Valide na Cidade de Deus. Isso tudo foi muito categórico, muito e significou muito para mim. Mas o fato, assim, falar assim, fulano é ator, é atriz, não sei o quê, mas isso para mim não faz parte do meu cotidiano. Você perguntar assim, foi por causa do livro? Não. Foi porque, e olha que eu vim de uma infância triste. Vim de uma infância pobre, eu fui criada no Morro da Fábrica de Brinquedos de São Gonçalo. É um local muito pobre de Niterói, né? E no Rio de Janeiro. Você tem irmãos, Cris? Eu tenho um irmão que é americano, vou dar um super beijo. Americano, é brasileiro, americano e português. Acho que enfim. Hoje em dia acho que ele não é mais nem português, porque ele escolheu não, ele é português. Enfim, um super beijo pro meu irmão, pra minha cunhada, Fernando Azevedo e Gisele. Meu irmão é um fenômeno. Meu irmão fala 6. Fernando Azevedo. Um super beijo. Fala aí pra 6 você. idiomas. O francês dele é perfeito. Bacana. Mas o inglês eu nem falo, né? Porque ele já mora lá há tantos anos. Cris, o seu sentimento hoje é de missão cumprida? Então, dizem que a missão cumprida é só quando a gente morre, né? Verdade. Que a nossa missão não é cumprida, é cumprida. Cumprida, é verdade. Então, não sei, a gente vai cada dia aquilo. Vambora. Hoje, assim, sabe uma coisa que eu gosto muito? É quando eu olho no final do dia, nossa, como o meu dia hoje foi maravilhoso. Por exemplo, hoje eu olho e falo, Vivi, que dia maravilhoso. Eu falo assim, sabe, Cris, todos os dias, né, antes de dormir, eu falo, Senhor, obrigado, porque hoje foi uma missão cumprida. Então eu falo, essa missão é diária, né, nossa. Todos os dias nós temos algo a cumprir. E todos os dias temos alguma coisa a mais a ser cumprida. Verdade. Então a gente vai... Cris, conta para o nosso público futuros projetos. Vem mais livros aí pra gente? Então, eu tinha conversado com você antes, contando, eu fiquei um tempão, agora, os 40 dias pra mim é um tempão, né? Um lugar que não tinha ninguém. Gente, eu fui pros lugares, olha, San Soriano del Timino, até minha professora de italiano falou, mas aonde é isso? Aonde que é isso? Eu fui pra Úmbria, no meio da bota, quando eu olhava, era tão frio, não tinha ninguém. Aí eu acho que isso aí me trouxe uma outra perspectiva. Eu trabalhei anos na infância e juventude. Teve a história do Cão Orelha. Eu soube quando eu estava lá. Eu não conseguia gravar nada. Eu entrei numa igreja em Assis. Mas eu gritava tanto. Mas por que você grita? Eu falei, mas como que eu... Mas isso eu estou falando. O meu livro, Crime Latido, já tinha
mostrado de alguma forma essa perspectiva. Como assim? Mas aí um grupo de adolescentes, gente, eu trabalhei na infância e juventude durante anos. Eu trabalhei com o juiz, não sei nem se ele está vivo, né? Egresso da Justiça do Trabalho, mas ele dizia: o juiz está chateado que você matou. O menino tinha 14 anos, já tinha 8 homicídios, porque ele era o homem do tráfico. Gente, eu tô falando de coisa de 20 anos atrás. Tá. O tio está chateado. Aí ele estuprou a irmã, o outro. O tio está chateado que você estuprou a sua irmã. Doutora, vamos. Aí você não pode falar também, exigir demais. Você só pode cobrar de quem tem para dar. Verdade. E aí tinha uma outra história. Tinha acabado de ter, eu trabalhei muito tempo na infância, tinha acabado de ter um incêndio no Padre Severino. E todos os adolescentes, olha só, 70% foi queimada. Isso é, assim, as personagens todas, não são personagens, mas são pessoas reais, todos queimados. Aí um deles, parece que teve um problema, vamos aqui. Gente, no final eu tive que fazer, a gente tem que fazer uma reconstrução. Para ver se o corpo... Olha só, foi um negócio horrível. Então ninguém queria. Realmente a pessoa pensa, não vou botar, que é uma superpopulação carcerária, olha o problema que isso vai acontecer. Cris, são tantas histórias, né? No decorrer desses anos. Como você lida com isso, com o seu emocional? Quem é a Cristiane fora do Ministério Público? Eu acho que até para contar o livro, eu criei uma outra personagem de mim mesma. É uma... Como disseram que eu era maluca do Uau, eu sou uma personagem com patas de barro. Eu tenho alguém que diz para mim, esse é o caminho. Embora a gente nunca vai saber se esse caminho é o caminho correto, se é o caminho certo, mas a gente vai seguindo. A gente vai. Agora tem uma dica que eu vou dar. Todos os dias eu faço o terço. De alguma forma, eu sou muito católica. Todos os dias você ora? Eu oro. Olha, às 4 da manhã tem um terço da Madre Kelly Cristina, e eu sou muito devota da Nossa Senhora da Rosa Mística. Então, isso para mim é o meu renascer, é o meu propósito, é aquilo que, por todos os dias, eu luto. Se eu escrever esse livro, eu tinha algum propósito, até porque eu passei por situações horríveis. Eu estava muito doente. Muito doente. Eu tomei morfina por mais de um ano e no final quem morreu foi minha mãe e minhas cachorras. Tudo bem que minhas cachorras eram mais idosas, Temis e Kiara. Então, assim, para mim foi olhar para o universo de uma forma muito diferente e dizer o que é que eu estou fazendo aqui. E foi difícil, mas a gente segue, a gente caminha, a gente olha, a gente ora e a gente vai. Cris, eu estou muito feliz de receber você aqui no programa Fama e Destaque, é uma honra. Eu falo que precisa de mais Cristianes Monerá no mundo todo. Cris, quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, como que faz? Me siga no @literatura2altos. Um super beijo, muito obrigada. Tchau. Programa Fama e Destaque, gente. Direto aqui da Rede TV para você, comigo Viviane Alves e Cristiane Monerá. Cris, que honra. Beijo, amor. Amei que eu recebi. Volte mais vezes, hein? Todas as vezes que você me chamar. E agora chegou a vez dela, a doutora Simone Muniz, no quadro Fala, Doutora. Olá, amigos. Aqui é a doutora Simone Muniz, cardiologista, que está aqui para te ajudar a ter uma qualidade de vida, a gente trazer novidades de saúde diretamente do nosso estúdio, do Fama e Destaque, da Viviane Alves, que nos convida sempre para fazer essa participação sobre saúde aqui. E é só para você.
Então, hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto que a gente está observando, mas a gente vê um certo preconceito, que é a saúde mental. E a gente está vendo na medicina, nos diagnósticos, junto dos pacientes, um aumento absurdo, entendeu? Eu trouxe esse gráfico aqui de 2014 a 2024, a gente observou um aumento de quase 70% dos afastamentos por doença mental. Ou seja, principalmente a ansiedade, a depressão liderando esse ranking. Então, o que está acontecendo no mundo? O mundo está agitado, o mundo tem guerra externa, tem guerra interna, né? Porque a gente vive as nossas próprias batalhas e as pessoas não estão aguentando lidar com isso de uma maneira menos traumática. Então, elas estão adoecendo, elas estão ficando mal. A saúde mental delas, que eu acho que é muito importante, porque a saúde mental, ela nos dá o suporte para a gente conseguir levar isso adiante. Ela está adoecendo todo mundo. E existe ainda um estigma, né? As pessoas que estão passando por um problema, uma dificuldade de lidar com os seus conflitos, com as suas questões, elas preferem às vezes se reprimir, não passar isso para frente. Elas escondem até delas mesmas que elas estão com sintomas de doença mental, de ansiedade, de depressão, de transtornos obsessivos, de bipolaridade. Às vezes elas estão se sentindo uma panela de pressão e elas não contam porque principalmente não tem muito espaço. A doença mental é estigmatizada, né? Porque todo mundo já tinha aquela coisa, é louco, esse é louco, eu não sou louco, eu não vou fazer tratamento, e não é nada disso. Esse estigma tem que cair por terra, a gente tem que tratar a saúde mental como um elemento que faz parte. Olhando esse gráfico, você fica impressionado, quase 70% de aumento nos afastamentos. Então, como que você vai fazer isso? Você peça ajuda. Se você está passando por uma situação que você não está conseguindo lidar, que você está tendo sintomas de isolamento, de tristeza profunda, de falta de vontade de conviver em sociedade, de um sono absurdo, entendeu? Ou insônia, são os dois opostos. Sintomas que estão atrapalhando a sua vida, você tem que pedir ajuda. De preferência, um profissional, se você puder, entendeu? Um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, é o mais indicado. Mas se você não tiver essa condição, peça ajuda a um amigo. Fale sobre as suas questões. Só o fato de você desabafar já pode ser um fator que vai te aliviar e você não ficar com aquele peso tão grande. Não leve esse estigma da saúde mental como um problema que as pessoas vão julgar, para você não se tratar, não procurar ajuda, não compartilhar as suas dificuldades. E você que está do outro lado, também, se você tem alguém que você percebe que está se isolando, vai lá, ofereça seu ombro amigo, ofereça a sua escuta. O mundo é uma troca. Uns precisam, outros oferecem. Essa troca que é o bonito da vida. A gente pode fazer as duas partes. A gente, uma hora está de um lado, outra do outro. E na saúde mental, num mundo tão conturbado, que ninguém tem tempo para ninguém, todo mundo está atropelando a vida, você sentar e escutar um amigo, parar e ouvir o que ele tem para dizer, só ouvir, vai ser um grande alívio para aquela pessoa. E você pode estar salvando vidas assim. Existem nos próprios SUS, nos postos de saúde, atendimento psicoterápico, psicológico. Você vai procurar ajuda sim, porque a saúde mental, ela não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Como tem o filme, né? Vocês já viram aquele filme, O Bicho de 7 Cabeças? É mais ou menos, fala sobre isso, sobre esse estigma da saúde mental. Você não é um bicho de 7 cabeças, você precisa de ajuda, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você confia, peça um ombro amigo, peça ajuda e você ofereça, quando você estiver bem, ofereça a sua ajuda, que eu acho que a gente vai ter um ganho e não vai ter essa disparidade de afastamento por saúde mental. Então, convido você a somar, convido você a ajudar, convido você a compartilhar, porque saúde mental é sério, saúde mental é inegociável, não negocie sua saúde mental, tá bom? Fica aqui o Fala Doutora, beijo! Rede TV, no programa Fome e Destaque da apresentadora Vivi Alves. E com vocês, Silmara Godain, apresentando o Sistema Fé.
foco, equilíbrio e execução para a sua empresa. O Sistema Fé está trazendo para você no programa de hoje as novas atualizações da NR1, que existe desde 1978. Mas a partir de 2022, os dados nos apresentaram um aumento grande de afastamentos e o Ministério do Trabalho, juntamente com outros órgãos, fizeram uma pesquisa. E nessa pesquisa, os dados mostraram que são 13 fatores de riscos do ambiente de trabalho que influencia diretamente nas doenças psicossociais referente ao seu ambiente de trabalho. Então fique aqui neste programa de hoje que estaremos abordando 2 temas com bastante clareza para você implementar os 13 fatores de risco com ações para a sua empresa não ficar de fora das novas normas do Ministério do Trabalho. O Sistema Fé também atua na subcarga. É quando o funcionário se sente desmotivado, é quando as suas funções, as suas habilidades estão abaixo do esperado. Ele é capaz de entregar muito mais, mas o seu líder ou a sua empresa ou RH passa poucas funções, onde o deixa desmotivado, e se isso se percorrer por um longo tempo, com certeza esse funcionário estará sendo afetado na sua saúde emocional. O Sistema Fé age dentro do seu ambiente corporativo, com ações pontuais para atender a causa do que está acontecendo aí na sua empresa e evitar multas. Então, um dos fatores é sobrecarga. O seu funcionário, ele tem clareza das funções? Toda a função, tudo que ele faz durante todo o processo, ele precisa ser executado dentro da sua função de trabalho, para não haver a sobrecarga, excesso de trabalho, excesso de horas, excesso de funções, porque isso pesa dentro do seu ambiente de trabalho, deixando o seu funcionário cansado, exausto, e isso a longo prazo traz uma exaustão, traz um afastamento por motivo de sobrecarga, excesso de trabalho. Nós agimos com ações para que a sua empresa esteja organizada nas funções, na organização do seu RH. O Sistema Fé, foco, equilíbrio e execução se despede deste programa hoje. E na próxima terça nos vemos, com reprise aos sábados às 9h30. Na terça, às 17h30, no programa Fome Destaque da nossa apresentadora Vivi Alves. Com vocês, Silmara Guadaim, e até o próximo programa. O apoio vem da sua empresa também, como a Flash Telecom de Morro Agudo, para ter acesso a uma internet de ponta, a uma internet que não deixa você na mão, traz agilidade, traz atendimento de verdade, estabilidade, velocidade. Ela atende e dá um suporte técnico para resolver todos os problemas da sua internet. 16 99 191 2333 é o telefone para você entrar em contato com a Flash de Morro Agudo. Bom, gente, infelizmente o programa está terminando, mas eu estou todas as terças-feiras aqui sempre trazendo o melhor para você. Muito obrigada pela sua companhia. Comigo, Viviane Alves. Um beijo!